Oi, meninas. Fiquei devendo para vocês ensinar o ponto corrente elevado. Ele precisa de duas etapas. A primeira etapa, nós vamos fazer marcações conforme vocês estão vendo aqui nesse modelo. Então, nós vamos lançar pontos retos com o espaçamento máximo de 3, no máximo 4 milímetros, porque senão o ponto fica muito juntinho e não fica bonito. Esse espaçamento aqui é conforme está no risco. Então, vamos imaginar que no risco, deixa eu pegar aqui uma caneta só para vocês entenderem. Que no risco vocês têm uma haste assim. Então, vocês vão lançar, vão riscar dessa forma aqui, ó, até o final da haste, para servir de matriz para vocês lançarem os pontos retos, certo? E aí, vocês podem fazer com lápis, ou com essa canetinha que sai com a água, ou com aquela caneta que sai com ferro, né? Quando ela é aquecida, sai com ferro. Quando vocês forem fazer e não tiver a canetinha, é só pedir para mim que eu passo para vocês uma, tá? Então, aqui, ó, eu comecei de baixo para cima, que vocês vão entender. Vocês podem começar a fazer essa caminha, né? Essa primeira etapa, na haste todinha, né? Ou pode fazer por partes. Eu aqui preferi começar de baixo para vocês verem como que essas linhas são lançadas, para vocês começarem a entender a segunda parte. Então, eu deixei aqui esses aqui sem fazer, esses 5 sem fazer, para vocês entenderem como que fica na parte de trás, olha só. Dessa forma aqui, a gente economiza a linha, e eu vou explicar por quê. Olha aqui. Eu vou fazer o primeiro ponto, ao invés de eu fazer isso aqui, eu vou fazer isso. Porque esse espaçamento aqui é muito menor do que quando eu atravesso a agulha aqui atrás, tá certo? E assim a gente economiza a linha. Então, olha só como é que eu tô fazendo. Agora eu venho pro lado de cá. É como se a gente estivesse montando uma escadinha, né? Ela é bem parecida com a escadinha. Olha aí. Aí, vou chegar aqui. Então, vamos imaginar que eu cheguei e terminei aqui o final da minha... Vamos imaginar que seja uma haste de uma flor, né? Aí, eu vou sair com a minha agulha bem aqui no meio, ó, tá? Saio com a agulha aqui no meio. E agora, eu vou virar aqui pra mim, pra vocês... Vou ficar assim pra vocês entenderem como é que a gente faz o ponto. Agora, eu vou pra segunda parte do ponto. Então, saí lá no meio. Eu vou com a agulha de baixo pra cima e dou uma laçadinha naquela linhazinha, naquele ponto reto que eu fiz, tá? Dou uma laçadinha e trago essa linha, essa laçada pro meu lado esquerdo, certo? A continuação do ponto, eu vou de cima para baixo, olha aqui, a linha por baixo da agulha e dou e faço o ponto corrente. Olha só. Aí, eu fiz o primeiro ponto. Vou fazer o segundo. Então, agulha de baixo para cima, faço uma laçada. Eu tenho que deixar bem firmezinho, tá? Segura aqui com o meu dedo. Olha, trouxe ela aqui pro meu lado esquerdo. E nessa parte aqui, ó,
do lado direito que não tem nada, eu entro com a agulha de cima para baixo e faço, olha como é que forma aquela argolinha do ponto corrente, ó, e deixo ele bem justinho. Então, eu vou fazer a segunda parte do ponto corrente elevado nessas linhas. Eu não pego mais trama do tecido. Eu vou pegar só essa linha aqui, ó. Só esses pontos retos da escadinha que eu vou pegar, tá certo? Então, olha só. Entro com minha agulha de baixo pra cima. Ajusto. Seguro com o meu dedão aqui do meu lado esquerdo. E do lado direito, de cima pra baixo. Olha lá, tô pegando só a linha, não tô pegando tecido. De cima pra baixo e faço a correntinha. E assim sucessivamente, de baixo para cima, de cima para baixo e vou fazendo a correntinha, certo? Então, vamos mais uma vez. De baixo para cima, seguro com o meu dedão, de cima para baixo, olha aqui, ó, olha onde eu pego. Linha por baixo da agulha, certo? E continuo fazendo o ponto. Vamos imaginar que a minha linha terminou. Então, eu venho aqui, arremato, vou lá para trás, vou arrematar, certo? Eu arremato e vou retomar o bordado. Como é que eu retomo o bordado? Eu coloco no mesmo ou do ladinho daquele ponto, olha só. Eu não enfiei nesse buraquinho aqui, ó. Eu vou arrematar aqui pra vocês, só pra vocês entenderem. Aqui, ó, vou arrematar, porque senão eu não consigo recomeçar pra vocês, ó. Arrematei, certo? Aí, eu venho aqui, ó, entro lá naquele buraquinho. Lá naquele buraquinho, tá certo? E vou retomar o ponto, ó. De baixo pra cima. De cima pra baixo, linha por baixo da agulha. Ajusto, olha lá, retomei o ponto, certo? Olha lá, de baixo pra cima, de cima pra baixo e retomei o ponto. Viu? Então, vocês aprenderam a fazer escadinha, a começar o ponto, a arrematar o ponto, finalizar o ponto e retomar o ponto, tá certo? É isso aí.